Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre cinema e ideologias, não necessariamente nessa ordem. Vocês já pararam para pensar no que é pior? A ideologia instalada, sobretudo nos governos, ou a tirania? Via de regra, pelo menos pelo que eu observo, pelo pouco que eu conheço da história do Brasil e da humanidade, a tirania é decorrente da ideologia, seja ela de extrema direita, de extrema esquerda, de centro, não importa. Desde que uma ideologia seja implantada com desrespeito às ideias e às opiniões em contrário, se transforma em tirania. E esse desrespeito não se manifesta, obviamente, no combate ao crime propriamente dito, mas se combate nos excessos cometidos por quem está no poder ou não. Seja esse grupo um grupo oficializado como governo ou reconhecido como um grupo tirano, um grupo de milícia, por exemplo, ou paramilitares, ou pior ainda, fanáticos delirantes que formam, sob qualquer pretexto, principalmente usando o nome de Deus em vão, as milícias religiosas, as milícias que se instalam em vários lugares do mundo, principalmente no mundo árabe, que são os grupos do tipo Hamas, Hezbollah e outros mais. Esses grupos de terroristas também cometem excessos. Aliás, tudo que eles fazem, melhor dizendo, são crimes hediondos. Quem não se lembra do que aconteceu quando o grupo que ocupa o governo da faixa de Gaza, vejam bem, os governantes da faixa de Gaza, que é um grupo terrorista chamado de Hamas, invadiu o estado vizinho de Israel e matou 1.200 pessoas a sangue frio, executou e ainda sequestrou 251 pessoas, 60 ou 70 dos quais não voltaram, e muitos já foram repatriados para Israel e outros países, só que mortos, executados, depois, obviamente, de terem sido torturados. E isso aconteceu no Brasil também, aqui em 1972, na guerrilha do Araguaia, na divisa dos estados do Tocantins, Pará e Maranhão, às margens ou nas proximidades do rio Araguaia, nós tivemos lá aproximadamente 80 guerrilheiros que estavam fundando o MR8, tinham fundado o MR8, que era o Movimento Revolucionário 8 de Agosto, que tinha o intento de implantar a partir do campo o regime comunista no Brasil. Esse grupo foi fundado, era o braço armado, digamos assim, do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. E lá em 1972, as Forças Armadas se uniram e sufocaram esse grupo, até porque era um número insignificante de pessoas. Mas ao invés de fazer a coisa certa, de prender os ativistas, digamos assim, os revolucionários, aquilo que em tese representava ameaça para o governo federal e sobretudo para as Forças Armadas que tinham dado o golpe em 1964, defendendo a ideologia conservadora. Vejam bem, eles falam da ideologia de esquerda, mas a ideologia conservadora ancorada numa sigla TFP, Tradição, Família e Propriedade, que era a extrema-direita brasileira naquela época, uma instituição que sobreviveu à ditadura militar e ainda deixou discípulos Brasil e mundo afora. Então, esse tipo de povo ultraconservador
obviamente, um bando de hipócritas com H maiúsculo, que se diziam e se dizem defensores da moral e dos bons costumes, um bando de hipócritas, massacraram, executaram cerca de 20 ou mais desses guerrilheiros em combate, teoricamente, e os demais foram presos, só que esses que foram presos, 50 foram executados depois de serem aprisionados, foram torturados e mortos pela ideologia da ditadura militar, pela ideologia da extrema-direita, pela ideologia dos defensores da moral e dos bons costumes. Vejam bem que moral que tem em torturar e executar uma pessoa. Isso aí é o suprassumo da falta de decência, de moralidade, de humanidade, de compaixão e de tudo que é bom. E por outro lado, é o suprassumo de tudo que não presta, compilado num único gesto: torturar e matar um ser humano por motivos torpes e banais, só porque pensa diferente. E foi isso que aconteceu lá de 1972 a 1974, mais acentuadamente em meados de 1972, nessa região que eu acabei de dizer, lá às margens do Rio Araguaia, nas proximidades do Rio Araguaia, tanto é que a guerrilha do Araguaia tem um nome bastante apropriado, o codinome de Massacre do Araguaia, porque foi exatamente isso que aconteceu. E é muito bacana que agora o cinema brasileiro tem acordado para isso e está escancarando esse cancro, esse câncer benorrágico, sifilítico que foi a ditadura militar. É isso mesmo, é isso. Ou pior do que isso, de repente eu estou até sendo complacente com o adjetivo ou os adjetivos. Foi isso que aconteceu. Eu não compactuo, jamais compactuei com as ideias extremistas da extrema esquerda, de comunismo, que é reinante na China e na Nicarágua e em vários outros países, era a predominante na extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi soterrada, foi enterrada a partir de 1979 com o glasnost impetrado de dentro para fora, felizmente, né, que de certa forma acabou com a Guerra Fria, pelo Mikhail Gorbachev e também outros partícipes desse movimento que já foi louvado por toda a humanidade, que se tornou um marco histórico, aliás, um dos marcos mais históricos do bem já registrado na Idade Contemporânea. Foi a extinção e a derrubada do Muro de Berlim a partir de 1979, que, de certa forma, uniu novamente a Alemanha Ocidental com a Oriental e, por conseguinte, o Ocidente com o Oriente. E, com isso, também vários países que tinham sido anexados à força por Moscou, a exemplo do que está acontecendo agora com o Putin tentando anexar à força mais de 20% do território ucraniano, vários outros países, dezenas de países, conseguiram a sua independência nos anos seguintes. Mas voltando ao Araguaia e ao Brasil, o cinema brasileiro está de parabéns. Agora mais um filme, O Agente Secreto, que teve como protagonista o Wagner Moura, também recebeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes, na França, e o cinema brasileiro está sendo premiado, e eu tenho certeza que logo, logo, muito provavelmente, nós teremos um filme intitulado O Massacre do Araguaia ou A Guerrilha do Araguaia, ou qualquer coisa parecida, para
situar principalmente os jovens, as pessoas que nasceram depois ou que eram crianças nessa época, para que eles se informem melhor sobre o que foi a ditadura militar, as agruras e a escuridão que era a ditadura militar no Brasil, uma época de estagnação, de obscurantismo total, de isolamento do Brasil. Enfim, era uma coisa muito ruim para nós brasileiros e brasileiras que vivemos naquela época e sentimos o peso da mão de ferro do governo nos ameaçando diuturnamente. Nós não podíamos nos manifestar, não podíamos votar, nem para presidente, nem para governador, nem para prefeito, nem para senador. Depois foi liberado para senador, mas ainda assim o governo dos 3 senadores que cada estado tem, manteve um chamado senador biônico na época, que era aquele indicado pelos militares. Enfim, foi uma época muito triste e é importantíssimo que a cultura se manifeste, livros sejam publicados sobre isso. O meu livro, por exemplo, Por um Novo Amanhã, escancara parcialmente o que foi a ditadura militar, com artigos escritos em tempo real. Cada vez que o cavalo da ditadura dava um coice, eu já registrava isso em tempo real, no máximo no dia seguinte. Está lá no meu livro Por um Novo Amanhã. O propósito nem é fazer propaganda do livro, mas se alguém tiver curiosidade é só entrar nos meus sites lá, luisrorato.com.br ou ainda editorasagaço.com.br, Luiz e Sagaço tudo com Z de zebra, que vão ver o que era pelo menos uma parte dessa época nebulosa, escura, desastrosa, esses 21 anos de ditadura militar que assolaram esse país e quase que enterraram o país e uma geração no obscurantismo total, sem qualquer perspectiva de ver a luz do sol, do direito e da verdade. Tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte e sucesso. Um grande abraço e tchau. E viva a democracia e viva a liberdade. Com respeito e dignidade. Até mais.